Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Senhor, procuramos por toda a criação, nos cantos mais profundos da terra, entre os reis e os humildes. Não há ninguém é digno. E no céu, deve haver alguém no céu. Procurem em cada estrela, em cada trono. Quem está à altura de abrir o rolo? Ninguém, Senhor. Nos céus, não há quem seja digno. Nem debaixo da terra. Procuramos em todos os lugares, Senhor. Ninguém foi encontrado. A humanidade está perdida. Esperem. Eis o leão da tribo de Judá, o cordeiro, o único digno de quebrar os selos. O livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Haviam-me exilado ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Era o dia do Senhor, e enquanto orava e meditava, fui arrebatado no espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei para ver quem estava falando comigo, e o que vi foi algo que jamais esquecerei. Vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Sua aparência era gloriosa, indescritível, e sua presença fez com que todo o meu ser tremesse. Ele estava vestido com uma túnica longa até os pés e cingido ao peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam bronze polido, brilhando como em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto resplandecia como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Ao vê-lo, não pude suportar sua glória, e caí a seus pés, como morto. Mas ele colocou sua mão direita sobre mim e me disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então ele me ordenou: Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E assim terminou aquela primeira visão. Compreendi que estava na presença de Jesus Cristo, glorificado e eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todas as coisas. Após a visão gloriosa, Jesus Cristo começou a ditar-me mensagens específicas para cada uma das 7 igrejas. Suas palavras não eram apenas para elas, mas também para toda a igreja ao longo da história. Primeiro, a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos,
tu perseveraste e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. No entanto, tens isto a teu favor: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Segundo, a igreja de Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá dano da segunda morte. Terceiro, a igreja de Pérgamo. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, nem mesmo nos dias em que